Vamos lá, continuando com nossa revisão, agora nós vamos ver conjuntos numéricos. Nós vimos os conjuntos dos números naturais, formado apenas pelos números positivos, começando do zero, e é representado pela letra N, dessa forma aqui, olha. O conjunto dos números naturais surgiu com a necessidade da contagem. Vimos também que o conjunto dos números naturais só admite duas operações, que é a operação da adição e da multiplicação. Vimos também o conjunto dos números inteiros, representado por esse Z aqui, que são todos os números negativos e positivos juntos. Ele é infinito, tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. Vimos também o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, e o conjunto dos números racionais é todo x, tal que x pode ser expresso como uma divisão, ou seja, qualquer número que eu puder expressar como uma divisão é um número racional, beleza? Pode ser um número 2, 2 é um número racional, 2 é o quê? 4 dividido por 2 é igual a 2. Pode ser um número em fração, pode ser um número, uma dízima periódica, pode ser um número decimal, todos são números racionais. Dentro dos conjuntos numéricos, pessoal, tem o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Porém, como eu citei para vocês, eu não vou passar conteúdo novo, não deu tempo para a gente entrar em detalhes dos conjuntos irracionais e reais. Então, pessoal, é só para vocês saberem que existem mais esses dois conjuntos numéricos, além dos que nós vimos. Porém, eu não vou entrar em detalhes. Nós vamos revisar apenas o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Beleza? Vamos para um exemplo. No nosso exemplo aqui, nós temos o seguinte: classifique cada sentença em V ou F. Menos 2 pertence ao conjunto dos irracionais? Sim, pessoal, qualquer número que eu puder representar por uma divisão, quanto é que dá menos 2? Por exemplo, menos 6 dividido por 3, uma divisão. Logo, pertence ao conjunto dos racionais. Verdadeiro. A caneta. 3 pertence ao conjunto dos naturais? Verdadeiro. Todo número positivo pertence ao conjunto dos números naturais. 2,5 pertence ao conjunto dos inteiros? Não. 2,5 faz parte do conjunto dos racionais. No conjunto dos inteiros, nós só temos os negativos e os positivos, porém inteiros. Então, aqui é falso. 2,5 pertence ao conjunto dos números racionais? Verdadeiro, pessoal. Por exemplo, se a gente fazer 5 dividido por 2, dá exatamente 2,5. Então, qualquer número que eu puder expressar como uma divisão, pertence ao conjunto dos racionais. 0 pertence ao conjunto dos inteiros não nulos. Estão lembrando, pessoal? Esse asterisco aqui quer dizer não nulos. Falso, pessoal. Por que falso? Veja bem. O 0 faz sim parte do conjunto dos inteiros. Tá vendo? Ó, ele tá aqui. Porém, aqui no nosso exemplo, está perguntando se pertence ao conjunto dos inteiros não nulos. Quando fala não nulo, quando tem esse asterisco, está excluindo zero. Então, isso aqui é falso, porque zero faz parte dos inteiros, mas ele é o próprio elemento nulo. Então, isso aqui é falso. Menos 8 pertence aos inteiros? Verdadeiro. Menos 8 pertence aos racionais? Verdadeiro. 5 pertence aos racionais? Verdadeiro. E 5 pertence aos naturais? Verdadeiro. Resumindo, pessoal, números naturais são os números positivos, números inteiros, representados pelo Z, são os negativos e positivos. Os racionais podem ser todos os números positivos, negativos, podem ser também os números decimais, que no caso 2,5, e os números representados em forma de fração. Beleza, pessoal?